todos. Para quem entrou aí depois das apresentações, meu nome é Marcelo, sou engenheiro da Caixa, também sou representante Caixa, né? A gente atua aí lado a lado aos municípios, prestando apoio, assessoramento técnico, opinando, sugerindo, né? Enfim, participando diretamente mesmo aí. A tela está compartilhada, está tudo certo aí? Então tá, vamos seguir. Nós separamos aqui, a nossa apresentação, sobre linhas de financiamento, 4 dos principais produtos, né, do nosso portfólio, e que a Caixa é a instituição financeira que os opera, né? Esses 4 produtos, eles estão aí intimamente ligados, a gente pode até falar assim, intimamente, às necessidades, né, dos municípios, quaisquer municípios do território nacional, seja ele desenvolvido, não desenvolvido, mas as necessidades são muitas, né, em diversas áreas. Esses 4 programas, eles conseguem abranger toda essa necessidade, né, apresentam soluções para cada um desses problemas, né, o Protransporte, saneamento para todos, o Promoradia e o Finisa. Em função do tempo que a gente tem, nós não vamos conseguir dissertar, entrar com muitos detalhes em cada um deles, né? Então, a gente reservou aí uma parte do tempo maior para falar sobre o Finisa, tá certo? Então, vamos começar aqui com o Protransporte, o saneamento para todos e o Promoradia, dando aí uma pincelada, uma geral, né? O Protransporte, ele traz como objetivo aí a melhoria do sistema de mobilidade urbana, né, aliado ao transporte público coletivo, que é sempre uma prioridade, né, o transporte de massa deve ser sempre uma prioridade. Então, com foco nesses objetivos, foi segmentado aí 6 modalidades, né, para tratar de forma específica cada uma dessas ações, né? O primeiro aí, o sistema de transporte público coletivo, né, que ele traz aí como objetivo a modernização do sistema de transporte público, né, citando aí como exemplo ações de construção de abrigos, aquisição de veículos, construções de estações, terminais, enfim, tudo com foco na melhoria do transporte público coletivo. A segunda, trata da qualificação viária, né, que ele faz aí vamos dizer assim, uma democratização do espaço urbano, né, levando acessibilidade e salubridade para esse espaço urbano. A gente pode citar aí como exemplo obras de pavimentação, qualificação viária, obras de drenagem, iluminação pública, mobiliário urbano. Então, tem muitas ações dentro de cada modalidade dessa que uma vai se adequar à necessidade, ou várias vão se adequar às necessidades de cada município, né? Terceira modalidade aí é o transporte não motorizado, né, que é a questão aí das ciclovias, né, dos pedestres, né, dos calçamentos. Então, isso aí, ele visa uma espécie de ordenamento, né, do espaço entre a circulação de pedestres e os ciclistas, tá certo? Aí vem as ações de construção de ciclovias, calçadões, certo? Quarta modalidade aí é de estudos e projetos, né? Ele financia o estudo de projetos que tenham aderência com essas 3 primeiras modalidades, né? Independente do recurso que seja utilizado na obra, né? O projeto ele é financiado, mas tem que ter essa aderência. A quarta modalidade aí é o plano de mobilidade urbana, né? Que, na verdade,
talvez eu encaro isso aí como a principal modalidade, que daí deveria ser o início, né, de tudo, porque o plano, ele traz aí uma visão geral, ele traz um diagnóstico geral do sistema, e ele determina diretrizes, né, para que as ações sigam de forma racional e lógica. Então, diante das inúmeras necessidades dos municípios, às vezes você define uma obra de pavimentação para uma determinada via, que talvez naquele momento não fosse tão emergencial, né? Então, o plano, você tendo um plano que contemple tudo isso aí, fica depois fácil para você definir as prioridades e atacar com os recursos aonde realmente seja urgente para aquele momento, né? Porque nem tudo que é necessário é urgente, né? E, por último, a modalidade aí de desenvolvimento institucional, que isso aí está mais ligado ao treinamento mesmo do pessoal, certo? Então, seguindo aí, para o saneamento para todos, eles têm umas similaridades, né, com o Protransporte, porém, com ações diferentes, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, que é uma relação com o outro também, né? Manejamento de recursos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos, e plano de saneamento básico, né? Então, ele aí tem essa semelhança, né? Porém, o assunto a ser tratado também é bem específico dentro da área de saneamento, certo? Sigamos aí. Segundo é o Pró-Moradia, certo? Que traz aí 3 modalidades, que trata de urbanização, regularização e assentamentos precários, produção de conjuntos habitacionais e desenvolvimento institucional, ok? Esses 3 que a gente citou agora, eles trazem também aí alguns pontos comuns, né? A fonte de recursos é o FGTS, o Ministério Gestor é o de Desenvolvimento Regional, e o agente operador é a Caixa, né? Todos eles, ele traz aí a necessidade de um aporte de contrapartida, né? Que varia aí de 5% a 7,5%, e é um item que traz uma obrigatoriedade, né, de participação do tomador com relação a essa contrapartida, certo? E, por fim, aqui o FINISA, né, que é o financiamento à infraestrutura e o saneamento, que, na verdade, ele é bem amplo, abrange todas as outras ações que a gente tratou, né, aqui, e ele tem aí como diferencial o financiamento de todas as despesas de capital que estiver lá na sua lei orçamentária anual, como definida lá no QDD, né, no quadro de despesas, nas rúbricas de investimento, inversão financeira e transferência de capital. Mas eu vou chamar o colega Sila para apresentar melhor aí o FINISA, e boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade. Olá, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, dando seguimento com relação aos produtos de financiamento da Caixa, eu gostaria de fazer uma ponte, né, um link com 2 apresentações que transcorreram nesses últimos dias. Foi a apresentação do carro, que falou sobre os 100 primeiros dias, né, falando sobre a necessidade de se fazer uma análise geral, né, das ações do município. E aí viriam as ações também voltadas para investimento. Num segundo momento, eu queria também fazer menção à apresentação das meninas que falaram sobre captação de recursos, um tema extremamente importante e desenvolvido por maestria pela Del Queiroz, pela Marli Burato e pela Érica aí do Splan. Muito boa a apresentação, que falava de
a escassez desses recursos, né, e dava regras gerais para utilização desses recursos quando essas fontes estiverem disponíveis. Por que eu estou fazendo esses links? Nós vemos aí que nem sempre o OGU, né, o OGU ele está findando assim, as suas ações, né, pelo menos a Caixa como mandatária, quando as ações, a destinação de OGU de emendas especiais, né, e também essas linhas de financiamento que o Marcelo acabou de falar sobre elas, né, quando elas não forem, quando não contemplarem as necessidades do município, Sila, mas por que o pró-moradia, por que o pró-transporte, por que o saneamento para todos não vai contemplar? Como o Marcelo bem falou, regidos pelo MDR, esse dinheiro, esses recursos são do FGTS, então eles têm um critério de aprovação e de andamento um pouco mais detalhado, digamos assim. Então, qual opção eu teria? Eu, prefeito, eu, gestor municipal, quando fazendo esse levantamento das minhas necessidades, a necessidade do meu município, verificando a forma de captação, né, o que é que eu tenho disponível, eu vejo, não, caberia um financiamento. Mas essas linhas de financiamento que eu tenho do MDR não me atendem. E aí a Caixa entra e cria o Finisa, né? Qual é a vantagem do Finisa? Ele é um produto que foi utilizado, que ele foi pensado, né, para infraestrutura e saneamento, né, com a contratação facilitada e a prestação de conta mais ágil, mais simplificada, tá? E o que é que ele apoia? Despesas de capital, como o Marcelo já falou, que poderia ser investimento, a parte de equipamento, construção de escolas, postos de saúde, né, obra de pavimentação e outros serviços também. Existe uma limitação de valor por município? Sim, até 100 milhões de reais, e a Caixa julga que seja um valor aderente à maioria dos pequenos, médios e grandes municípios, né? Não há contrapartida, diferentemente de outras linhas de financiamento, tá? O prazo contratual está em 10 anos como prazo limite, tá? Isso, claro, pode ser a critério da prefeitura e negociado com a Caixa, pode ser feito, sim, uma redução desse prazo dentro das conveniências. Uma outra vantagem, a carência. O Finisa proporciona 24 meses de carência, né? E 96 meses, 8 anos no caso, para que seja feita a amortização, tá? E aí a gente entra no seguinte aspecto. Quem pode contratar a Finisa? A Secretaria do Tesouro Nacional, ela divulga anualmente, depois que o Conselho Monetário Nacional ranqueia os municípios, né, de acordo com as informações orçamentárias e fiscais que o município fornece anualmente, que ela inclui lá no SICONF, é atribuída uma nota. Essa nota é um rating, é uma classificação para cada um dos municípios, tá? Se os municípios conseguem rating A e B, eles conseguem contratar o Finisa, oferecendo, tomando como garantia, digamos assim, o aval da União, né? Se houver algum problema de inadimplência, a própria União se responsabiliza por todo o valor a ser ressarcido, ser pago para a Caixa, amortizado para a Caixa. Caso contrário, se ele obtiver rating ou essa nota estiver no mínimo C, então o município pode oferecer outras garantias, pode oferecer o FPM, que é o que é mais utilizado, como garantia para essa operação, tá? Com relação à questão do custo financeiro, tá? Tem uma taxa fixa, e essa taxa ela é função do relacionamento que o município tem com a Caixa. Se o município tem um aporte de RPPS, se o município tem uma folha de pagamento dentro da Caixa e outros relacionamentos. Então, isso é colocado uma taxa que é fixa, você teria mais o certificado de depósito interbancário, que hoje está em torno de 2,5%, ele caiu bastante, né? O ano passado girava em 6 e alguma coisa, mas em função da redução da taxa Selic, hoje ele está em torno de 2,5%, tá? E uma comissão de estruturação, que é a FI, que é comum nas operações desse porte, tá? Mas aí, o que é que eu posso contratar? Eu posso contratar obras de uma maneira geral, né?
inversões financeiras. O que é uma inversão financeira? Eu tenho um prédio da prefeitura que está alocado, mas o dispêndio em termos de locação é muito alto para a prefeitura, e se eu não tenho retorno absolutamente nenhum, então eu vou, já para esse prédio que eu utilizo, eu vou usar o dinheiro do Finisa como inversão financeira, né? Eu vou pegar esse dinheiro e adquirir aquele imóvel, incorporar o patrimônio da prefeitura, tá? Ou ainda, no caso das transferências, né? Essas transferências seriam da seguinte maneira: quando a prefeitura e os seus órgãos, que são subordinados, existe dentro do orçamento da própria prefeitura algumas vinculações, né? E a prefeitura, dentro do orçamento da própria prefeitura, algumas vinculações, né? E a prefeitura não tem dinheiro, não tem caixa suficiente para fazer o repasse para essas instituições, ele faz essas transferências de capital, são outras modalidades, certo? Seguindo ainda adiante, aqui a gente traz um exemplo, né, para clarificar para os prefeitos, a gente traz 3 exemplos aqui, né, para municípios um pouco maiores, um intermediário, um pouco menores, de acordo com a capacidade de pagamento de cada um deles. Se não, vejamos, se a gente colocar um investimento de 2 milhões, né, que obedecerá ao sistema de amortizações constantes, né, onde a taxa de juros é decrescente, né, colocando o prazo máximo de 10 anos, né, nós teríamos uma carência de 24 meses, como a gente já bem colocou para vocês, o custo financeiro estaria em torno, né, o CDI, como eu já falei, 2,5%, e 5,10% colocando anual, né, essa taxa que vai variar, tá, de acordo com o relacionamento que o município tiver com a Caixa, e de desembolso para uma prefeitura é plenamente ajustável, para a grande maioria delas. No caso de 5 milhões, também segue o mesmo raciocínio, a mesma lógica, né, para 10 anos, com a mesma taxa, né, nós teríamos 96 mil, e, por último, um valor de 10 milhões e 193 mil. A gente quer frisar o seguinte, muitas vezes a prefeitura, ela não tem fontes para fazer investimentos, ela não tem recursos para fazer investimentos de maior porte, mas ela tem como fracionar, é como um crediário, digamos assim, como qualquer um de nós, na nossa vida privada, às vezes o que a gente tem disponível não é suficiente para obter, para consolidar todas as nossas vontades, todos os nossos objetivos. Se você tem um FPM que consegue, né, arcar com uma parcela desse tipo, você vai ter um investimento mais significativo, né, e você não vai ter só a geração do bem, digamos assim, você não vai ter apenas o aumento de patrimônio da prefeitura. Na medida em que você, por exemplo, no caso da construção de obras, né, na elaboração de projetos, na construção de obras, você vai ter aí a geração de renda dentro do próprio município. Se você contrata uma construtora que está dentro do próprio município, claro, de acordo com o processo licitatório, você vai comprar insumos, você vai gerar emprego e renda dentro do próprio município, você vai movimentar a economia e vai ter também um retorno direto, porque vai ter o recolhimento de impostos advindo de todas essas atividades, correto? Então, seguindo adiante, o que é que eu não posso? Eu quero financiar algumas coisas e tal, mas não é despesa de capital. Bom, se for despesa de corrente, isso aí impossibilita. Mas isso é vontade da Caixa? Não, está lá estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a 101 de maio de 2000. E também na 4.320/64, que é a Lei do Orçamento, que traz algumas limitações, tá? Então, vamos lá. Como é que eu consigo acessar essa linha de financiamento? Primeiro, o gestor municipal identifica essa necessidade de investimento, identifica as rubricas orçamentárias, por isso o Marcelo falou, inclusive, do quadro de distribuição de despesas lá, né, o QDD, e se ele identifica que existe essa rubrica orçamentária, né, ele pode, depois disso, solicitar o apoio da Caixa, que vai orientar com relação à parte documental a ser preenchida, tá? Verifica também
aquela CAPAG que eu falei para vocês no início, né, que é o rating, né? Se essa CAPAG estiver dentro das notas A e B, ele pode contratar com o aval da União, caso contrário, com o rating C, no mínimo, ele vai utilizar as outras formas de garantia, tá? E aí existe, claro, toda a parte de adimplemento, né, com relação à parte do CADIP, que é onde ficam registrados lá no Banco Central todo o comprometimento do ente público, né, se ele está adimplente com a Caixa, enfim, aquela parte de adimplemento que é comum em qualquer linha de financiamento desse tipo. Tá? É necessário que a Câmara Municipal aprove, né, que seja criada uma lei autorizativa, né, para que o município tenha o aval da prefeitura, né, o Poder Executivo. Aí vemos o papel do Legislativo, né, exercendo a sua função de fiscalizar e de acompanhar os passos do Legislativo, tudo pautado no orçamento que foi previamente votado. Tá? E aí os prefeitos podem até perguntar, mas vocês da Caixa, nesse primeiro ano eu vou estar amarrado ao orçamento que foi votado pela legislação, pela gestão anterior, já que eu vou ter LDO, PPA e a LOA, isso tudo eu vou ter até agosto para votar, tá? E sancionar essa parte do orçamento para o ano que vem. Não tem problema, vocês declarando à Caixa que esses recursos estarão previstos no orçamento vindouro, também sem problemas na hora de fazer as análises. Existe a possibilidade também de suplementação, caso as rubricas orçamentárias não sejam suficientes, existe a possibilidade de suplementação, fica a cargo de cada município identificar dentro das suas disponibilidades, tá? Existem alguns requisitos legais, né? A própria Secretaria do Tesouro Nacional, ela precisa se manifestar, né? O próprio existe no CADIP, né? Não pode haver restrição no CADIP. A situação de adimplência, ela é verificada, né? Não só com relação à Caixa, mas todas as instituições financeiras como um todo. E também a parte do requisito legal, que é a lei autorizativa, né? O aval para essa contratação de crédito, tá? Detalhe, em algumas situações, quando o Poder Executivo leva até a Câmara a proposta de uma utilização de uma linha de financiamento do tipo Finisa, e não raramente acontecem algumas contestações do tipo, mas e o nosso projeto? E como é que eu vou aprovar? De onde é que vocês tiraram isso? Bem, da mesma forma que foi falado aqui no OGU, já tanto na palestra no painel da Eneida e da Dayana, melhor dizendo, quando por outros painelistas, o próprio OGU, quando você pegava uma emenda parlamentar, você não tinha o projeto, você contratava com cláusula suspensiva para que você tivesse tempo de elaborar e não perdesse esse recurso. Da mesma forma, né, a prefeitura pode sim fazer a contratação, isso não significa que obrigatoriamente ela venha a contrair essa linha de financiamento, significa que ela está autorizada. No devido tempo, ela apresenta toda essa parte de trâmite, tanto de projeto, quanto a parte fundiária também, tudo isso ela apresenta no seu devido tempo, os demais desdobramentos, inclusive com a parte ambiental, quando for o caso, tá? E aí, a documentação que a gente precisa em termos de Caixa, lembrando que nessa fase inicial, preenchimento de carta consulta, elaboração de plano de investimento, tudo isso a gente tem os formulários próprios e a gente se propõe a ajudar os municípios no preenchimento, nas adequações que são necessárias. Por exemplo, na informação da dívida fundada, que seriam informadas apenas as dívidas acima de 12 meses, é muito comum que existam alguns equívocos, a gente faz os ajustes, dá o apoio necessário para cada prefeitura, tá? Aí também é necessário uma declaração de enquadramento das despesas de capital, é normal que isso aconteça, tem que haver uma adequação do objeto, né,
com o que está previsto nas leis orçamentárias, né? E também a declaração de inexistência de inadimplemento com a União, ou seja, o município tem que estar quites com a União nesse caso, tá? Sigamos adiante. Então, aqui, deixa eu apresentar para vocês um fluxo que resume uma contratação de uma operação de Finisa. Apresentação dessa carta proposta, onde ela vai trazer o objeto, né? Vai trazer também quais as razões pelas quais as justificativas, né? A prefeitura apresenta para contrair essa linha de financiamento. Haverá o pré-enquadramento, que isso será feito por nós dentro da GIGOV, será exatamente a avaliação da adequação das rubricas orçamentárias, tá? Haverá uma avaliação de risco aí do tomador, da prefeitura, tá? Isso é feito no momento posterior, e uma precificação. A precificação é o estabelecimento daquela taxa, né? A partir dos relacionamentos presentes e futuros que o município vier apresentar conosco, tá? Aí, numa fase posterior, haverá uma avaliação de risco da operação em si, tá? Os montantes. Haverá, então, em seguida, uma análise jurídica, né, da operação, se a lei autorizativa contempla em termos legais, e aí haverá depois um pedido de verificação de limites lá para a STN ou para a Segov, que é um órgão interno da Caixa, vai depender do valor que foi pleiteado. Mas tudo isso vai ser feito dentro do sistema do SADIPEM. Haverá uma outra fase, que é a aprovação de alçada. Na verdade, quem tem a responsabilidade dentro da Caixa, se vai ser a superintendência por aprovar essa linha de financiamento, ou, dependendo do valor, se isso vai ser aprovado pela matriz, né? E aí vem uma etapa, todas essas etapas anteriores carecem de certo tempo, tá? Ajustes, idas e vindas, né? Informações que devem ou podem ser corrigidas. E aí, gente, há a questão do limite. Anualmente, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela disponibiliza um limite, né, de endividamento de todos os entes subnacionais, tá? Então, não é só para a Finisa, bem entendido. Qualquer financiamento que o ente público fizer, seja com banco público, com banco privado, conta para esse limite, tá? E muitas vezes, foi o que aconteceu, tem acontecido nos últimos tempos, às vezes você passa por toda essa etapa, né? Diz, mas acabou o dinheiro da Caixa. Não, a Caixa está com o dinheiro, mas existe, estabelecido pela STN, como eu falei, um limite para esse endividamento. E se ele já tiver sido atingido, né, a gente tem que esperar ou uma suplementação do governo federal, né, ou então aguardar para o próximo exercício. Foi o que aconteceu. Para dar um exemplo para vocês, em 2019, o governo federal disponibilizou 11 bilhões para a contratação com garantia FPM e disponibilizou mais 13,5 para a contratação com garantia da garantia da União. O que aconteceu? Em novembro de 2019, não tinha mais nada para contratar com garantia do FPM. Ou seja, todo mundo, os municípios, realmente rating A e B é mais difícil, né? Essa Capag A e B é mais complicada da maioria dos municípios terem. Então, todo mundo correu para isso. Garantia da União, no final de 2019, na mesma época, tinha para mais de 11 bi ainda. Então, porque, claro, é bem mais trabalhoso, né? Precisa de muito mais pesquisa para contratar com garantia da União. Então, pode ser que a disponibilidade do limite, ela vai ser verificada naquele momento, né? E depois, se ele ainda existir, haverá a contratação, certo? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Aqui, uma espécie de resumo, né, onde temos os passos aqui, esses 6 passos, trazendo desde a carta consulta até a assinatura do contrato. É mais elucidativo porque ele já foi contemplado na tela anterior. Vamos lá. Prazos, né, para as parcelas. A periodicidade do cronograma de desembolso
tem que ser no mínimo trimestral, né? E no máximo semestral. Ou seja, todos os valores do financiamento devem ser desembolsados, primeiro, ao longo dos 2 anos de carência. E qual é a periodicidade? A periodicidade vai ser estabelecida pela prefeitura, no mínimo trimestral, no máximo semestral. Ah, mas eu quero que seja em parcela única. É possível, examinados caso a caso. Como eu disse, aqui são linhas gerais. A gente pode depois, no outro momento, ser consultado por vocês individualmente e a gente terá o maior prazer de prestar as informações necessárias. Esse desembolso de recursos é realizado por parcelas, né? Vai ter um crédito, uma conta vinculada, tem toda a programação financeira que a prefeitura apresentou lá no plano de investimento que foi aprovado previamente, tá? E a regra geral é que o desembolso é feito de forma antecipada, né? Você tem um prazo, né, para comprovar essa aplicação financeira. E de que forma isso acontece? A gente mostra aqui para vocês da seguinte forma. Se eu escolher, né, uma periodicidade trimestral, então a cada 60 dias eu tenho que prestar conta desses recursos que eu recebi, município, recebi. E assim sucessivamente, né? Um semestral a cada 150 dias, entre uma parcela e outra. Pronto, liberou a primeira, eu tenho 150 dias para prestar conta disso que foi liberado. Parcela única, nós teríamos 60 dias, tá bom? Então, com relação ainda à parte do desembolso, para haver esse desembolso, o tomador oficializa essa solicitação, a Caixa faz uma análise documental, a parte de certidões, tá? E faz algumas pesquisas cadastrais. Depois disso aprovado, em D mais um, né, um dia depois da aprovação, essa parcela é liberada. Tá? Não precisa aprovação na primeira parcela, logicamente. Na segunda parcela, você precisa comprovar, né, pelo menos 80% do que foi liberado na parcela, né, e assim sucessivamente, para as parcelas subsequentes. Mas eu digo, não, mas eu não consegui cumprir o meu cronograma e não tenho como comprovar 80%, eu tenho como comprovar 60%, sem problemas. Ele justifica, o município justifica as razões pelas quais não atingiu a sua meta, e isso pode fazer parte lá para comprovação na próxima parcela, tá? E assim sucessivamente, ok? Sigamos adiante. Existe vistoria da Caixa? Não, a Caixa não faz vistoria com relação à Finisa, ela faz visitas de constatação. Isso vai variar, segundo essa tabela, de acordo com os valores do empreendimento, do empréstimo, no caso, tá? Sendo que, para equipamentos, né, independente do valor, vai ser apenas uma visita, tá? Então, esse quadro mostra para vocês quantas visitas seriam relativas a cada um dos valores a serem desembolsados. E aqui, gente, nós já vemos materializado o esforço de alguns gestores, né? Temos vários que estão em negociação, esses já estão em andamento. Temos aqui o Mercado Público de Itapipoca, né? Que é um empreendimento bastante significativo, são 30 milhões de reais, né? Tem uma parte de pavimentação asfáltica, mas a maior parte do montante está sendo aplicado. Vocês estão vendo aí essa foto central, isso é recente. O representante Caixa de Itapipoca, o André Pessoa, mandou essas fotos já mostrando o estágio avançado dessa obra. Então, isso aqui é a materialização de um Finisa, né, num prazo muito inferior ao que se levaria para fazer, por exemplo, utilizar as linhas de financiamento do MDR. Tá? Essa obra já está com 45%. Mostramos aqui também uma obra de esgotamento sanitário, abastecimento e pavimentação do município de Cambucim, tá? Um valor de 21 milhões, tá? Já tem 80%, já foi desembolsado, né? A assinatura do contrato foi agora, em junho, né? Durante a pandemia, eles conseguiram evoluir sim. Esse valor de 21 milhões, alguns de vocês podem estranhar, mas 21 milhões para esses objetos, é porque aqui também tem, gente, aí a gente coloca uma das possibilidades do Finisa,
né? Não é só para construção de obra. Nós tivemos, foi o caso desse município, ele teve um aumento grande de contrapartida em algumas obras, ele não tinha caixa para isso, então ele pegou valores do Finisa para compensar essa contrapartida que ele não tinha, tá? E, por fim, não menos importante, nós temos aqui um investimento de 5 milhões, aquisição de insumos asfálticos, né? Lá no município de Viçosa, do Ceará, lá em cima da serra, né? Já está com 43% concluído, né? E, em linhas gerais, é a materialização do que o Finisa pode fazer por vocês. Então, nós, da Caixa, nós da Gigov em especial, nós nos colocamos à disposição de vocês, né? Todas as apresentações agora da tarde foram feitas pelos representantes Caixa, que temos desses 6, todos os 184 municípios do Ceará e o governo do estado estão contemplados, né, por um representante Caixa. Então, a gente deixa aqui os nossos contatos, nós estamos à disposição e sempre que vocês precisarem, contem conosco para a OGU, para a FEP, para as linhas de financiamento em geral, será sempre um prazer poder trabalhar junto com vocês, tá bom? Marcelo, quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, às prefeituras aí de Camusim, de Viçosa e de Itapipoca, né, por ter cedido aí as imagens e ter autorizado a gente aí a mostrar a realidade que está acontecendo lá também nos municípios deles, né? Eu queria também já aproveitar, daqui a pouco a Mônica vai chamar a gente, o carro, eu queria já agradecer essa oportunidade gigantesca que o Explan, né, o Escritório de Planejamento, nos deu, agradecer na pessoa da dona Socorro Pitombeira, agradecer também a Arabelle, que manteve o contato conosco, que nos convidou, a prestimosidade, a calma, a paciência do Carlos, aí como curador desse evento, a Mônica, né, com a sua simpatia, e sim, cada um de vocês que dispuseram do seu tempo para participar aqui conosco, né, para aprender mais, para conseguirem mais elementos para seguirem nesses desafios da próxima gestão. Tá? A gente agradece muito a todos vocês. Eu queria agradecer também a Gigov, né, por nos dar essa oportunidade de falar em nome da Caixa aqui.